Hello, everyone. Good afternoon. Thank you for joining us on this Enriching Brazil webinar. My name is Thais Soares. I work as an international consultant at SPI, Sociedade Portuguesa de Inovação. And before I start our webinar, I would like to ask if any of you would like to listen to this webinar in English, or if we can proceed it with Portuguese, because it seems to me that all of you are either Brazilians or Portuguese. So please let me know if you need this webinar in English. You can send a text as a question or comment here on the GoToWebinar platform, and I can check it. Okay, so I will just give you an overview of the Enriching Brazil project, and then I'll pass the word to my colleague Susana, who will be talking about the Portuguese innovation ecosystem. Enriching Brazil is a project that has two other sisters projects, Enriching China, Enriching USA. They are all funded by the European Commission, and they started in 2018. Their goal is to provide in these countries a network of contacts and hubs for the internationalization of science, technology, and innovation. For the Enriching Brazil, the CBRBIC consortium, we have 12 partners organizations in Brazil and also in Europe. In our consortium is very diverse, as we have some institutions, there are funding agencies, there are universities, we have companies like SPI, and we also have R&I organizations and other types of non-profit institutions. The idea of Enriching Brazil is to provide services and to align structure that can provide the community to be a contact point for European and Brazilian STI actors, meaning that we can provide several types of services that will allow our target groups to contact with partners in both Europe and in Brazil, and to foster their internationalization and future projects. So now our headquarters of Enriching Brazil is located in Brasilia at the CNI building, and we also have a branch office in São Paulo where you can contact us. For the community of Enriching Brazil, we have the supporters, some institutions support our goal, and we have the soft landing hubs. For now, in Brazil, we have 4 soft landing hubs that can assist some startups coming from Europe. We also have some individuals and organizations as beneficiaries of the Enriching Brazil. And we also have service providers constituted by some external companies that can provide some services, specific services, depending on the demand of our clients. So this is an overview of the timeline that we've been having so far. Enriching Brazil started in November 2017. In April 2018, we opened a focal point in Europe, which is located in Brussels, in Belgium. And in the end of 2019, we were able to establish our non-profit association as a legal entity in Brazil, meaning that now we have a CNPJ, which is the Brazilian legal entity, as an association. This is just an overview of the service portfolio that Enriching Brazil can provide.
The first one is to get information of how to do business in Brazil and Europe, some specific market study news of what's going on in both regions and others. The second one is get connected. So Enriching Brazil provides some specific events to allow partners to talk to each other and forcing some upcoming projects. So we have already implemented some business roundtables, matchmaking events that took place last year in the south of Brazil, in Curitiba. We are also planning to implement a lot of workshops and delegation visits and so on. The third service that we have is to provide information on how to receive funding, meaning if you are in a specific startup that works with the research of I don't know, oil and gas, how, if you want to come to Europe, how do you get this information of receiving funds, or where do you need to go and look for information? We can provide this to you. The fourth services is the get going, meaning the soft landing process. For example, one startup in Brazil, in Europe, wants to move to Brazil for a month to check how is the market over there, to see if they can get connected, if their product's going to sell in Brazil, they can go and stay in one of our soft landing hubs. In the last step, number 5 is to get visible. So Enriching Brazil can provide to you an increase of the visibility of your work, can deliver some marketing support and studies, business development, consulting services, and so on. So the sixth step that we have is already to be implemented. We have not started this yet, but we also intend to provide legal support, IPR advice, and patent advice for this new year. This is one of the main services that we want to implement in 2020, meaning information services. This is the first webinar that we are implementing this year. So we are planning to have others on the innovation ecosystem in Brazil. And then we will have one about the Santa Catarina state in Brazil and the Ceará state as well. You can check the agenda for our webinars in the Enriching Brazil website. And the other events are yet to be confirmed. If you have any doubts on the services or the project, you can write and we are gonna answer you at the end of the webinar. So if you want to get involved with Enriching Brazil, you can join and be a part of our community, and also check our social media and our websites to get more information on it. Let me just check if we have an attendee asking us to present in English, but no one answered, so I think we can change to Portuguese. I'm gonna be passing the word to my colleague Susana. Susana, tá aí? Yes, can you hear me? Yes. Yes. Ok, Susana, acho que podemos seguir em português, então, porque nenhuma das pessoas registradas nos pediu para falar inglês, então... Ok. Vou prosseguir, então.
terei que colocar o meu ecrã. You must give me the floor, Thaís. Sim. Ok, here it is. Conseguem ver? Está o meu ecrã? Sim, Thaís? Sim, conseguimos. Ok, muito boa tarde a todos. O meu nome é Susana Seabra, sou também consultora na Sociedade Portuguesa de Inovação, tal como a Thaís, e hoje venho falar-vos do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação também em Portugal, apesar do tema ser mais centrado na ciência e tecnologia. Só muito brevemente apresentar-vos a SPI. É uma empresa que centra a sua atividade na inovação, na gestão de projetos que promovam a inovação e promovam as oportunidades internacionais, tendo sempre como tónica a criação de parcerias estratégicas. A SPI é uma empresa com esta presença internacional, que podem ver neste slide, e muitos projetos a nível internacional, como é o caso deste Enrich in Brasil, pois temos também várias presenças através de projetos que realizamos no Brasil, na América do Sul, e toda a América do Sul, África e Ásia. E estes são as três áreas de atuação fundamentais da SPI: inovação, ciência e tecnologia e território. E é sobre este pilar central que hoje vamos falar um pouco, e sobre a realidade portuguesa e como ela se integra na realidade da União Europeia, que cada vez mais são realidades muito interligadas. E antes de mais, estes são os três pontos que eu irei focar. Antes de mais, interessa falar deste conceito de especialização inteligente. É um conceito que foi proposto em 2009 no documento Knowledge of Growth, for Growth, Prospects for Science, Technology and Innovation. E neste documento abordava-se este conceito de especialização inteligente, que consiste numa abordagem estratégica ao desenvolvimento económico, sendo que os processos de inovação e investigação, ou pesquisa, como dizem no Brasil, de pesquisa e desenvolvimento, deverão obedecer a esta mesma estratégia, esta abordagem estratégica. E este conceito presume que tem que ser definido um conjunto reduzido de áreas prioritárias para canalizar de forma mais eficiente os recursos e assim conseguir um maior impacto, ok? No fundo, o que se pretendia era ter uma ferramenta estratégica para a definição de prioridades em termos de pesquisa ou investigação, de desenvolvimento, de tecnologia e de inovação, abrangendo assim um grande leque de atores. E desta forma foi definida como condição ex ante, ou seja, ao nível territorial, as várias regiões que constituem a União Europeia, dentro dos diversos Estados-membros, teriam que desenvolver a sua própria estratégia de especialização inteligente,
aqui designada por RIS3, Research and Innovation Strategy for Smart Specialization. Então, a partir daí, a seletividade dos apoios, sobretudo financeiros, parte da identificação das prioridades regionais no âmbito desta RIS3. E essa seletividade deverá considerar os principais ativos regionais, aquilo que já é intrínseco à própria região, o potencial de diversificação desses setores ou desses domínios, a massa crítica existente dentro de cada um desses domínios e, muito importante, o posicionamento internacional, ou seja, a possibilidade de colocação dessa região numa cadeia de valor global dentro daquilo que são estas áreas onde tem ativos, onde tem potencial de diversificação, onde tem massa crítica. E nesta linha ainda a importância das ligações externas. As estratégias de especialização não são mais olhadas do ponto de vista nacional, mas muito do ponto de vista da diferenciação internacional, como aqui está. Há uma orientação clara para o exterior, dentro e fora da União Europeia, o posicionamento nas tais cadeias de valor que são brasileiras, que são europeias, que são globais, são asiáticas, etc., e a colaboração com outras regiões. Portanto, esta estratégia incentiva as regiões a adotarem políticas realistas, adaptadas às suas capacidades e contrariar alguma tendência existente de duplicação de investimentos em diferentes regiões, de ambição de algumas regiões por áreas que, por muito que sejam tendências internacionais, aquela região não possui os ativos necessários, nem os recursos, nem a massa crítica para se lançar nessa nova área, é gerar muito a complementaridade entre as diferentes regiões dentro da União Europeia. Portanto, os desafios desta especialização inteligente são assegurar que a oferta de investigação e desenvolvimento regional se adequa às necessidades das empresas, do tecido dos setores daquela região, que os resultados da investigação e desenvolvimento é utilizado pelas empresas, que é valorizado, apoiar a emergência ou o surgimento de empresas inovadoras, assegurar que os recursos humanos se adequam às prioridades estabelecidas e disponibilizar serviços de apoio intensivos em conhecimento. E é com base nestes desafios que, a partir daqui, se podem desenvolver estratégias, das quais eu vou mostrar aqui alguns exemplos das que são em Portugal, e nomeadamente na região centro de Portugal, onde eu me localizo, o meu local de trabalho, o escritório da SPI em Coimbra, e posso partilhar convosco aquilo que foi a definição da estratégia de especialização inteligente para a região centro. Este exemplo vai nos acompanhar aqui ao longo desta sessão, como à frente esta especialização inteligente teve implicações e continua a ter implicações na forma como funciona todo o ecossistema de investigação, de desenvolvimento, tecnológico e de inovação na região centro. Portanto, foram indicadas estas dimensões importantes de mobilizar, que são, por um lado, os recursos endógenos, a criação de conhecimento, potenciar a criação de conhecimento que já existe nesta região
com centros de saber e universidades de elevadíssima reputação nacional e internacional, consolidar a região como espaço inovador, gerador de emprego e valor económico, no fundo atrativo, e depois olhar para estas duas temáticas que têm particular potencial nesta região, como a economia circular e o envelhecimento ativo e saudável. Foram assim definidos domínios diferenciadores, por um lado os domínios temáticos, que estão aqui nestes quadrados, e por outro lado prioridades transversais, a sustentabilidade dos recursos, a qualificação dos recursos humanos, a coesão territorial e a internacionalização. No fundo, estes domínios diferenciadores que falamos aqui e o cruzamento destes domínios diferenciadores temáticos com as prioridades transversais levou a que fossem gerados 4 áreas horizontais no âmbito das quais se pretende o surgimento de novas atividades e gerar todo este pipeline e toda esta dinâmica associada à investigação, ao desenvolvimento e à inovação. Então, tínhamos, em primeiro lugar, as soluções industriais sustentáveis, em segundo, a valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais, em terceiro, as tecnologias ao serviço da qualidade de vida, em quarto, a inovação territorial. Estas 4 áreas horizontais sempre cruzadas com estes domínios diferenciadores temáticos. Da mesma forma, podemos aqui referir a RIS3 do norte de Portugal, que definiu outras áreas prioritárias, como as ciências da vida e saúde, a cultura, criação e moda, que curiosamente este segundo ponto foi algo que sofreu um fortíssimo impulso nos últimos anos, na última década, sendo um setor tradicional, o setor têxtil era um setor tradicional que tinha atravessado momentos muito difíceis e de falta de competitividade internacional, e por via desta nova perspectiva, na forma como se encarou e se quis desenvolver algo que era um ativo regional, algo que era uma área em que existia conhecimento e know-how na região, fazer o seu relançamento com todo um novo conhecimento que foi aportado a este setor. Depois temos os recursos do mar e a economia, o capital humano, etc. Vêm aqui as diferentes áreas neste mapa da região norte de Portugal, as diferentes áreas que se foram contempladas. Temos ainda o exemplo do Alentejo, em Portugal, que tinha, no momento em que foram criadas estas estratégias de especialização inteligente, tinha e ainda tem um problema de falta de população, há terrenos algo desertificados e encontrou-se também nos ativos locais uma forma de inverter essa tendência ou, de certa forma, utilizá-la como algo que poderia ser utilizado para fins de investigação e desenvolvimento, nomeadamente no que se prende com o envelhecimento da população, a resposta aos novos desafios societais, a economia social e
foi uma região que apostou em alguma especialização nas tecnologias e na investigação ligada a essas áreas. Passando ao segundo tópico que temos aqui, uma vez abordado este conceito de especialização inteligente, pode-se perguntar como é que este conceito acaba por ter implicação naquilo que é o desenvolvimento da ciência e tecnologia. A Agência Nacional de Inovação é uma entidade portuguesa que centraliza esta área do estímulo do investimento privado em investigação e desenvolvimento, a promoção da colaboração entre entidades do sistema científico e tecnológico e o meio empresarial, e o reforço da participação em redes e programas internacionais por parte das empresas e das entidades do sistema científico e tecnológico. Esta agência, o que tem feito, efetivamente, é, dentro destas ações, ser também uma das entidades que, por um lado, procede à gestão de fundos comunitários e atribuição daquilo que são incentivos para as empresas e para o desenvolvimento da investigação e desenvolvimento nas empresas, e faz também este papel de observação e mapeamento daquilo que o que está a acontecer nos territórios, a gap analysis, tendo em atenção aquilo que são o que é a vocação estratégica de cada território e que está muito ligada com o conceito que acabei de referir de especialização inteligente. Então, eu sugeria aqui a consulta deste documento de mapeamento das infraestruturas tecnológicas portuguesas. É um documento de 2016, mas que revela a forma como é analisado ou são analisados os ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação em Portugal, como é que é feita a sua gap analysis, e com base nesse mapeamento, com base nessa análise, podem ser definidas prioridades em termos de pesquisa e desenvolvimento. Portanto, esta análise centra-se muito no papel das infraestruturas tecnológicas, e este esquema que aqui coloquei revela aquilo que é analisado quando falamos de um ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Falamos de um processo em que, se olharmos para o lado esquerdo, temos os centros de saber, as instituições de ensino superior e, no fundo, onde o fomentar da geração de conhecimento, e no outro extremo temos a valorização desse mesmo conhecimento e a absorção ou a transferência para o que poderemos designar por setores utilizadores, que incluirão certamente as empresas, mas poderemos estar a falar igualmente de entidades sem fins lucrativos, de associações, etc. Mas é importante que este processo de valorização do conhecimento, de transferência do conhecimento, seja efetivo e seja feito de uma forma otimizada, tendo em vista os recursos disponíveis. E é por isso que é importante perceber estas infraestruturas tecnológicas, qual é o papel que têm neste processo em cada região, e a forma como esse papel pode ser reforçado ou melhorado. No fundo, temos os centros e interfaces tecnológicos, e aqui falamos de centros tecnológicos e os centros de valorização e transferência de tecnologia,
E depois temos as infraestruturas de acolhimento e valorização de atividades de ciência e tecnologia, os parques de ciência e tecnologia e os centros de incubação de base tecnológica. No fundo, este primeiro grupo dos centros e interfaces tecnológicos estarão mais próximos, porventura, da fonte de conhecimento e mais direcionados para esse trabalho junto das entidades dos centros de saber e de ensino superior, e depois temos os locais mais vocacionados para a presença empresarial, como os parques de ciência e tecnologia e os centros de incubação de base tecnológica. Para dar um exemplo a nível nacional, temos aqui as infraestruturas, o que são os centros tecnológicos. Em Portugal existem 8 centros tecnológicos e são instituições com caráter setorial. São, no fundo, vocacionadas para determinados setores de atividade industrial, fomentando a difusão da inovação e promovendo o aumento da competitividade setorial. Nós temos Centro Tecnológico para a Indústria Metalomecânica, para os moldes, ferramentas especiais e plásticos, para as rochas ornamentais e industriais, do têxtil e vestuário, da cortiça, do calçado, da cerâmica e do vidro e das indústrias do couro. Estes centros tecnológicos têm esta característica de serem ligados a determinado setor. Por outro lado, os centros de valorização e transferência de tecnologia são de caráter multifuncional ou temático, que visam o apoio às empresas no sentido de dinamizar as atividades de investigação, desenvolvimento e inovação, dinamizar a integração de conhecimentos científicos e tecnológicos, estimular a procura, a difusão e demonstração de novas tecnologias, a formação de recursos humanos e prestar serviços especializados, mas com este caráter multifuncional ou mais transversal no que respeita à vertente setorial. Depois temos o outro grupo que falávamos, que são as infraestruturas de acolhimento e valorização de atividades de ciência e tecnologia, onde se situam os parques de ciência e tecnologia, que são espaços de acolhimento para empresas e também para centros tecnológicos, por exemplo, as entidades que falávamos antes, mas que estimulam o fluxo de conhecimento entre as diferentes entidades, que facilitam a localização das atividades de investigação e desenvolvimento e procuram facilitar a criação e desenvolvimento de empresas de base científica e tecnológica e prestar outros serviços. Os centros de incubação de base tecnológica são aquela rede, então, de entidades, e aqui incluímos também os centros de aceleração, que promovem, no fundo, a criação, o lançamento de novos projetos empresariais de base tecnológica. E aí penso que todos serão conhecedores deste tipo de dinâmicas, tanto em Portugal como no Brasil. Então, este estudo desenvolvido pela ANI, o que fez, antes de mais, foi olhar para as infraestruturas tecnológicas por NUT 2. Neste caso, é o que estamos a dizer que são as tais regiões que nós vimos antes, a região centro de Portugal, aquele exemplo que eu dei de uma região onde foi estabelecida uma estratégia de especialização inteligente,
a ANI faz esta identificação das infraestruturas tecnológicas por tipologia em cada uma destas NUT 2, no sentido de perceber quais são as valências existentes em termos de centros tecnológicos, centros de valorização e transferência de tecnologia, parques de ciência e tecnologia ou centros de incubação de base tecnológica. Depois, e mais importante e mais relevante, e por isso comecei por falar desta questão da especialização inteligente, olhar para aquilo que é a RIS-3, a Estratégia de Especialização Inteligente de cada região. E neste caso, aqui está, no trabalho de mapeamento que foi realizado, para a região centro, aparecem aqui em cada coluna as diferentes áreas que foram identificadas como estratégicas na estratégia de especialização inteligente da região centro. E então é feito exatamente o match, perceber dos vários centros tecnológicos existentes, que são 4 na região centro, qual o cruzamento que tem ou não com as áreas de especialização inteligente e depois fazer o cruzamento também com os outros centros de valorização e transferência de tecnologia. Eu não pus aqui a tabela completa porque realmente estes centros de valorização e transferência de tecnologia são muitos, mas a ideia é que percebam como é que é feito este mapeamento, para que seja possível definir lacunas e prioridades naquilo que é importante investir e criar em cada região. E foi este o trabalho desenvolvido em cada região, para cada região, no que respeita à especialização inteligente de cada uma dessas regiões. O mesmo trabalho, e este é o diagnóstico, digamos, de suporte para a definição dessas mesmas prioridades, é feita a análise e caracterização de proximidade geográfica a centros de saber. Estamos a falar das tais universidades que eu falava, universidades e politécnicos que existem na região centro, que estão aqui referidos nestas tabelas. Tem a verde cada uma das NUT 2 da região centro, a região de Aveiro, a região de Coimbra, a região de Leiria, e depois aparecem, caso exista, a amarelo, cada centro tecnológico nessa mesma região, e depois os outros centros de valorização e transferência de conhecimento, e que aparece ali a laranja, e é as instituições de ensino superior que existem em cada uma destas regiões. E é com base neste cruzamento que podem ser também identificadas prioridades em termos de novas infraestruturas ou em termos de áreas que deverão ser contempladas e que não estão a ser. Outra questão, o outro eixo fundamental, portanto, recordando, é feito um mapeamento, a identificação destas diferentes tipologias de infraestruturas, de instituições que estão no terreno em cada região. Num primeiro momento é feito o cruzamento com aquilo que é a sua atividade e aquilo que são os domínios contemplados na especialização inteligente. Depois é feito o mapeamento, a proximidade em relação às entidades geradoras de conhecimento, os centros de saber, as universidades e os politécnicos, e aqui é feito o cruzamento com a indústria, com os setores económicos que estão no terreno e como é que em cada uma destas NUTs 3, Oeste, região de Aveiro, região de Coimbra, como
é que é feito, qual a presença de setores clientes dos centros tecnológicos, por exemplo, e depois os setores industriais mais relevantes. E aqui é colocada por volume de negócios, em primeiro, segundo e terceiro lugar, esses setores mais relevantes. O que é que toda esta análise permite? Permite que sejam definidas linhas orientadoras para o estabelecimento de prioridades naquilo que são as áreas de investigação e desenvolvimento, aquilo que é o financiamento, não é? O incentivo que pode ser dado a novos projetos que surjam nestas regiões. E é assim que vamos para o terceiro ponto nesta apresentação, que tem precisamente a ver com a atribuição de incentivos à investigação, desenvolvimento e inovação. Salvo erro, é o que no Brasil chamam o fomento. É aquilo que podem as empresas e as entidades do sistema científico e tecnológico solicitar para o desenvolvimento de um determinado projeto que tem em vista. E estes fundos têm um caráter nacional, mas, sobretudo, são fundos que provêm da União Europeia. E na União Europeia os fundos estão distribuídos por diferentes áreas temáticas. Existe o fundo FEDER, que está mais ligado ao desenvolvimento europeu. Diríamos que os principais destinatários são as empresas e as atividades de inovação. O FSE, Fundo Social Europeu, para o Desenvolvimento Humano. O Fundo de Coesão, mais centrado na energia e transporte. O FEAMP, para os assuntos marítimos e pescas, e o FEADER, centrado no desenvolvimento rural. E todos estes fundos têm uma correspondência a nível nacional naquilo que são a atribuição de apoios para projetos que se queiram candidatar, projetos de entidades, de empresas, a título individual ou em parceria com outras entidades, nomeadamente as entidades do sistema científico e tecnológico, para passar, no fundo, ao terreno esses mesmos projetos. A nível nacional, em Portugal, os programas temáticos têm esta correspondência que aparece aqui. O FEDER no programa Compete 2020 e depois temos o POISE, o POCUR, o MAR 2020, o PDR 2020 e ainda temos programas regionais na região Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Lisboa, Madeira e Açores. Eu peço desculpa que há poucas regiões que referi, apenas em Portugal continental, obviamente que existem também os programas para Madeira e Açores. Para todos, há convocatórias da União Europeia, verificação de elegibilidade, variação das taxas de cofinanciamento para cada candidatura e terá sempre que se verificar o enquadramento do projeto na estratégia de especialização inteligente da região em que se situa esse projeto. No fundo, o que se pretende aqui é dar linhas de orientação para quem quiser desenvolver determinado projeto, saber à partida como é que esse projeto deverá estar enquadrado, quais as temáticas que poderão ser consideradas pertinentes, prioritárias, no que respeita à região onde esse projeto vai ser desenvolvido. E surgiria também aqui uma outra publicação também da Agência Nacional de Inovação, que faz uma análise comparativa do posicionamento do Sistema Nacional de Inovação
e nesse estudo há vários indicadores comparando o sistema nacional com outros ao nível da União Europeia, mas eu destaco aqui o gráfico que está aqui presente, onde se pode ver a evolução em termos do investimento, das despesas em investigação e desenvolvimento, no que respeita às empresas, ao Estado, ensino superior e às entidades privadas sem fins lucrativos. E vê-se que realmente houve algum aumento em termos absolutos e relativos do investimento por parte das empresas, e isso muito fruto de apresentarem projetos que têm este tipo de enquadramento e muitos deles em parceria, em copromoção com as entidades do sistema científico e tecnológico. Sublinhar que para esse pedido de apoio as empresas têm que preencher formulários, preencher a sua própria candidatura, e que eu trago aqui um print precisamente de um ponto nesse formulário em que é obrigatório selecionar domínios prioritários de especialização inteligente nos quais se enquadra esse mesmo projeto. Portanto, para quem se quer lançar num novo projeto que envolva investigação e desenvolvimento, é muito importante que perceba o alinhamento desse projeto com essas prioridades. Depois, a nível empresarial, existem 3 eixos fundamentais que se prendem com a inovação empresarial e empreendedorismo, a qualificação e internacionalização das pequenas e médias empresas e a investigação e desenvolvimento tecnológico. Passando de forma muito breve, quando falamos de inovação empresarial e empreendedorismo, estamos a falar sobretudo de investimentos ao nível do equipamento produtivo, tecnológicos, no setor transformador, para a produção de bens transacionáveis e intransacionáveis, assim como um empreendedorismo qualificado e criativo. Portanto, é um tipo de incentivo que não paga, que não apoia os custos com recursos humanos, por exemplo. Mas já aqui a qualificação e a internacionalização das PME pretende reforçar a capacitação das PME nos projetos de qualificação para a internacionalização ou, no caso da qualificação, na inovação organizacional. E aqui já poderá ser suportado o custo de novos recursos humanos, mas estamos a falar essencialmente de custos com prestações de serviços, com certificações, no caso do apoio à internacionalização, com viagens, com representação externa das empresas, etc. E falando depois na investigação ou na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, existe uma série de tipologias de projetos, sendo que será aqui de salientar os núcleos de ID, que é a criação de estruturas internas e reforço de competências e capacidades internas das empresas em investigação e desenvolvimento, e os projetos ID de empresas, que podem ser individuais ou em copromoção e compreendem as atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental, sendo que estes projetos em copromoção podem e prevêem que sejam copromotores igualmente entidades do sistema científico e tecnológico, universidades, politécnicos, institutos, etc., e que sejam desenvolvidos projetos que visem, que estejam alinhados estrategicamente com aquilo que é a especialização da região e que possam responder a alguns dos seus desafios. Depois temos projetos demonstradores, que estão em linha com os de investigação e desenvolvimento que acabei de falar, mas estarão, digamos, em
num passo subsequente e que visam demonstrar, evidenciar perante um público especializado as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que foram já desenvolvidas e que estarão já num ponto mais próximo de serem transferidos para o mercado. E estes são, em termos muito gerais, os principais instrumentos disponíveis para a integração das empresas e das entidades do sistema científico e tecnológico nos ecossistemas regionais de ciência e tecnologia em Portugal. Espero ter sido suficientemente clara. Estão aqui os contactos da SPI e acho que daria por terminada a apresentação, ficando disponível para as questões que entenderem. Obrigada, Suzana, pela sua apresentação, foi muito claro. Todos esses diferentes programas que existem, né, nas diferentes áreas aqui em Portugal. Eu vou dar início ao momento de perguntas e respostas. Por enquanto, nós só recebemos uma. Só um minutinho. Pronto. Recebemos da Andréia Oliveira, que nos perguntou: olá, existe mapeamento com soluções para universidades? Algum projeto que contemple serviços tecnológicos? A Suzana pode responder? Sim. Claro que existem instrumentos para as universidades, diretamente para as universidades, que são mais a nível nacional da entidade que apoia a investigação e desenvolvimento pura e dura, digamos assim, não tanto com esta ligação à vertente empresarial, não tanto já com este aspecto de transferência, mas sim existe a Fundação de Ciência e Tecnologia, FCT, que atribui fundos para projetos que são desenvolvidos por investigadores nos centros de investigação, nos diferentes centros de investigação em Portugal. Mas também nesses é importante que seja observada este alinhamento com o que são as estratégias de especialização inteligente a nível regional ou a nível nacional. Ok? Também existe a estratégia consolidada, a estratégia nacional. Não sei se respondi à questão. E para complementar um pouco a pergunta, Suzana, como que seria, por exemplo, uma universidade no Brasil? Eu acho que a Andréia é do Brasil, então acho que ela queria perceber como seria para uma universidade no Brasil, enfim, se candidatar a esse tipo de incentivos aqui em Portugal. Quais seriam os primeiros passos, se eles são automaticamente elegíveis ou se precisam mesmo ter um parceiro português para poder se candidatar aos fundos? Neste tipo de trabalhos, e nós, SPI, apoiamos muito as empresas a fazer candidaturas, empresas e entidades do sistema científico e tecnológico, aparecem frequentemente entidades estrangeiras. Quando falamos destes incentivos que são direcionados para as empresas, é possível aparecerem esses trabalhos de investigação, mas não serão diretamente elegíveis em termos de incentivos. O que há e haverá é, ao nível da União Europeia, aqueles programas temáticos que nós falámos, existem programas
internacionais ou fundos internacionais que estão prioritariamente ou na maioria disponíveis para os países da União Europeia, mas que têm previsto alguns programas específicos em que pode haver essa parceria com entidades fora da União Europeia. O que se passa é que estamos agora num momento de transição de fundos, de programa de fundos comunitários e estão ainda a ser definidas de forma mais concreta como é que vão ser criados esses programas e essas possibilidades de cooperação com países fora da Europa. Mas eu diria que para serem diretamente beneficiários, o mais interessante mesmo são os programas que estão a ser geridos diretamente pela União Europeia. Sim, acho que de maneira geral é isso, né? Para o Brasil especificamente, não existem fundos que podem ser transferidos automaticamente, ou seja, na maioria dos casos, as empresas ou as instituições de pesquisa e desenvolvimento no Brasil precisam se alinhar num consórcio com entidades aqui na Europa para poder aplicar a certos fundos, né? Exato. Nós não recebemos mais nenhuma pergunta, Suzana, então eu vou só complementar, trazer novamente os serviços, né, que o projeto Enriching Brasil e a associação que nós criamos em Brasília pode trazer para os nossos ouvintes. Talvez alguém se interesse, tenha algum caso específico de internacionalização ou busca de algum parceiro aqui na Europa para formar um consórcio e aplicar para alguns fundos. Nós podemos trabalhar em conjunto e fornecer essa informação para vocês, então podem entrar em contato. Nós vamos enviar em seguida para todos vocês a apresentação que eu fiz do Enriching Brasil e também a apresentação que a Suzana fez sobre os fundos europeus e o ecossistema em Portugal. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, por e-mail ou por telefone. E é isso, não sei se a Suzana quer dar mais alguma palavra final. Não, sim, só agradecer muito a vossa presença e se tiverem alguma dúvida, claro que podem contactar a SPI. Sim. Então, muito obrigada a todos que conseguiram se logar e assistir o nosso webinar. Muito obrigada. E em breve nós entraremos em contato com as apresentações. Boa tarde. Boa tarde.